gente quando e como você entrou na Brasiliana. Tem história nisto. Eu comecei... Aquele detalhe, eu quando ia no cinema, eu via os filmes com a Ruth Oliveira, a Neia Garcia, aquelas pessoas, a Luísa Maranhão, então aquilo me entusiasmou muito. Eu pensei, não, eu tenho que ser artista também, eu tenho que ser artista. Aí comecei, naquela época eu estava trabalhando num escritório de revista de pedagogia. Mas eu sentia que aquele trabalho não era para mim, não era o que eu queria. Então eu comecei a informar aqui, informar ali. Então me formaram uma academia na Avenida Copacabana, que o professor era o Domingos Campos. Então comecei com a aula com o Domingos Campos, depois dali, aí conheci, dentro dessa aula conheci a Divina, a Beth, que também estavam já treinando com um grupo que se chamava Rio Samba Show, que era do Humberto. Aí me chamou para ir para lá também para treinar, e comecei a treinar com o Humberto. E nisso já fiquei fazendo solos dentro desse grupo. E com este grupo nós fomos para fazer apresentação em Colatina, Itabuna. Fizemos da Quitandinha, daquele hotel Quitandinha, em Petrópolis. Fizemos para o Clube dos Militares na Cinelândia do Rio, fizemos no Clube Federal, que lá do Leblon, não me lembro a rua, lá em cima. E ali comecei. Então, aí, por exemplo, eu fui uma vez numa festa do Gino, então conheci o Omiele. O Omiele falou para mim, mas você é muito bonita, você é diferente, você é uma escura diferente, você tem uma cor de chocolate, você tem uma expressão bonita. Você tem que subir, você tem que ser artista mesmo. Procura fazer, se penetrar melhor dentro do trabalho artístico, porque você merece. Aquilo me entusiasmou, fiquei tão contente. Aí comecei. Aí eu comecei a perguntar. Me informaram Bidir do Nascimento. E quem me informou Bidir do Nascimento foi justamente a Léa Garcia, porque alguém me falou, a Léa Garcia mora ali. Era ali num prédio que tinha ali na Avenida Copacabana, com acho que o Bolivar, se eu não me engano, onde era o Rox, o cinema Rox. Aí eu fui lá da Léa Garcia e ela então me falou que o marido dela, que está sempre responsável sobre teatro, etc. E aí me mandou que eu fosse procurar ele. Então, foi quando eu comecei a fazer uns cursos com ele, era no Teatro São José, na época. E dali comecei. Aí eu fui eu mesma, sozinha, eu fui na TV Rio. Na TV Rio era em Copacabana, no Posto 6. E lá eu conheci o Hélio Souza. O Hélio Souza era responsável para o departamento de elencos, né? Aí ele falou assim, mas eu preciso então uma lista sua e você me traz fotos. E eu não tinha foto, meu Deus, sabe como é que eu vou fazer? Eu tenho que arrumar a foto. Aí fui no outro dia seguinte, eu fui então num fotógrafo que tinha ali perto da Lava da Carioca, tirei as fotos, me arrumei bonita, tal. E depois então fui e fiz a lista na TV Rio. Você sabe que a lista, né? A altura, o peso, o corpo, quanto veste, calçado. Bom, um dia, aí o telefone que eu dei foi justamente do escritório que eu estava trabalhando, porque não tinha outro. Um dia ele me telefona que eu tinha que estar lá às 13 horas da tarde. E agora, o meu chefe. Como é que eu vou fazer? Meu Deus do céu, eu vou ter que ir. Então, bom, aí falei com o meu chefe, ele ficou assim me olhando, sabe? Ele disse assim, você tem que ir, tem que ser, você sim, porque eu fiz uma ficha ali lá e eles me chamaram. Ele também, então vai. Então no dia seguinte já não fui para o escritório, fui direto para a TV Rio. Isso foi o programa da Leni de Andrade. Era uma história sobre gafieira, que ela cantava e tal. Então, os casais que dançavam gafieira, eu não sabia dançar gafieira naquela época, mas
fiquei lá tapeando lá por trás também, né? Mas entrei no programa. Quantos anos você tinha nessa época? Talvez uns 18, 19, por aí. E então, depois disso, eles me colocaram no programa da Praça 11. Então, eu já fiquei como colombina. Nós éramos 6. E dali, então, 6 colombinas, 6 pierrots. Então, eu fiquei fixa naquele programa. Aí me entusiasmei, me animei, então eu fui fazer também a mesma coisa eu fiz na TV Excelsior. TV Excelsior era ali no bairro 20, ali depois de Ipanema, né? E um dia também me chamou para, acho que era o embaixador, que era o departamento do elenco da TV Excelsior, sobre as pessoas de cores. Aí eu fui fazer, justamente contracenei com ai, como chama ele? Que eu falei agora. Ai, meu Deus do céu. Moacir Franco. O Moacir Franco. Contracenei com o Moacir Franco e um outro ator também, que eram os 2 principais de São Paulo. E se foi uma história que nós éramos o índio, o que fazia par comigo, que era o ator principal, fazia o papel do índio todo sentado, e eu era a mulher, a vaca. E naquela época estava faltando leite, então as pessoas tinham que enfrentar a fila às 5 horas da manhã para conseguir 1 litro de leite para as crianças, para os bebês. Então era uma esquete que vocês faziam. Exatamente, E nisso, aí vem o Moacir caçando, tá olhando, vem caçando. Aí dá de encontro com o índio todo sentado, que era o meu marido, por exemplo, andando na história. Aí ele diz, ei, que isso, que isso? O que está acontecendo aí? Quem é você? Quem é você? Ele disse, eu sou o índio todo sentado. Índio todo sentado? Eu nunca ouvi falar isso, não sei o quê. Aí disse, e quem é ela? Isso, essa é a Dona Vaca, minha mulher. Dona Vaca? Ah, é a senhora que está escondendo o leite das crianças, né? Aí foi aquela gargalhada do público. Bom, ali foi. Dali eu fiz também para TV Globo. Na TV Globo eu fiz uma ponta da novela Eu Compro Esta Mulher, que foi com a Ioná Magalhães. É uma parte que eu entrego o vestido de noiva na porta. E ali foi seguindo. E o meu Isso balé, tudo foi antes da Brasiliana? Antes da Brasiliana. Uhum. Antes da Brasiliana. E ali foi indo, e continuei então com meus estudos de dança, e com o grupo Rio Samba Show. Um dia, na televisão, eu estava no programa da televisão, aí teve uma colega que falou para mim, olha, eu vou treinar com um balé que vai para a Europa. Você não quer ir até lá? Eu disse assim que eu não sei, eu tenho que ir para casa, minha irmã deve estar preocupada comigo. Vamos até lá, vamos sim. Tudo bem, então eu fui. Cheguei lá, ela foi lá para dentro, foi trocar de roupa, e eu fiquei sentada num banco que tinha logo na entrada da sala. E então, aí veio um senhor assim, claro, faceiro, andando tranquilo. Aí me viu, me perguntou, você não dança, não? Eu disse, sim, eu danço, sim. Então, por que você não vem treinar conosco? Assim, andando faceiro, assim, tranquilo. Aí me avistou, disse, você não dança, não? Eu disse, sim, eu danço, sim. Você veio com quem? Você veio com a Divina. Então, olha, você poderia treinar já conosco. Eu disse, mas eu não vim preparada, eu não sabia, ela me chamou para um acaso. Então ele disse assim, olha, essa companhia nós já tivemos na Europa 5 anos e agora nós estamos aqui no Brasil de volta para renovar e precisamos de gente jovem, bonita igual você. Aí fiquei sem graça, assim, eu me envergonhei de falar que eu sou bonita e tal. Aí, onde pensei, bom, vamos ver, né? Ele disse, se você tiver uma balha, vem amanhã e começa a treinar conosco. Então, eu tinha balha, porque eu estava já estudando balé, tá? Aí, no outro dia seguinte, eu fui. 1h da tarde, tinha que estar lá. Eu estava lá. Aí começou. O professor era Domingos Campos. Tudo que ele mostrava de coreografia, para mim não tinha problema. Se eu mostrava Batman aqui, meu Batman já era lá em cima. Tudo eu fazia exagerado com prazer, sabe?
E eu sei dizer que no final nós treinamos com a coisa, preparamos este balé brasiliana 8 meses. Isso foi na CC, no Clube Carnavalesco, que tem na Avenida Presidente Vargas, do Rio de Janeiro. E depois dali nós fomos treinar então no Clube do Flamengo. A gente foi em Botafogo, se eu não me engano, acho que é Botafogo. E depois ali então foi o dia que foi o comentário que o empresário vai chegar da Europa, que vai escolher quem vai para a turnê da Europa. Eu, por exemplo, eu já pensei, olha, tinha mulatas altíssimas, olho verde, eu já pensei, eu já sou menorzinha, eu já sei que eu não vou mesmo, mas de qualquer maneira foi uma experiência. Então, nesse dia, chegou o empresário com o secretário dele, e veio, então, ele apresentou, o Domingos Câmbio nos apresentou para ele, e então nós ficamos em fila. E eu já estava sabendo que eu não ia. Eu sou a menorzinha, eu não vou mesmo. E eu sei dizer que aí este sai, você fica, este sai, você fica, e eu fiquei. Mas aí até aí eu não sabia quem que viria, os que ficaram ou que saíram. Mas quando chegou na hora, ele falou então para os que saíram, você, olha, vocês dessa vez vocês não vão, porque vocês podem treinar mais um pouco, mas se vocês não vão nessa leva, vocês podem ir na próxima. Aí nós já sabíamos que nós que ficamos, nós íamos. Aí a minha colega me cantou, nós vamos ficar sabe aquele silêncio, né? Aquela emoção. Aí ele disse assim, olha, depois vocês veem uma de cada vez para conversar sobre o contrato. Então, a minha vez, eu vim, que aliás com a brasiliana, com um contrato de $240. Talvez não era muito para a Europa, mas para mim, era um dinheirão. Fiquei contente e feliz. Cheguei em casa com a minha irmã, eu morava em Nova Iguaçu, né, com a minha irmã, porque meus pais já tinham falecido. Quando meu pai morreu, eu tinha 11 anos. Quando minha mãe morreu, eu fiquei com 13 anos. Eu fiquei com essa minha irmã. Né? Depois cheguei com a minha irmã e falei, ó, eu vou para a Europa. Mas o quê? Você tá louca? Sim, eu vou para a Europa. Eu falei, agora me contratou, o chefe estava lá e contratou todo o pessoal e eu estou incluída. Você está ficando maluca? O que você vai fazer na Europa? Você não tem nenhum parente lá, não tem... Mas não tem problema não, tem as colegas, eu já estou acostumada já. Aí, bom, chegou o dia e foi então planejado para nós viajarmos com o navio Eugênio C. Um grande navio, muito famoso também. E eu sei dizer que eu peguei o trem de Nova Iguaçu para o Rio. E o trem atrasou. E eu estava nervosa, como eu vou fazer? Eu acho que eu não vou, não vai dar tempo, porque era para estar lá às 4 horas da tarde, aquela hora já era quase 6 horas. E eu, quando eu desci do trem, eu saí feito uma louca com a minha bolsa, e tudo, com licença, e peguei um táxi para chegar lá no porto onde tinha que pegar o navio. E aquele monte de gente, cheio, tudo, desculpa, com licença, e fui abrindo, empurrando e tal. Cheguei na frente da escada do navio. Aí meu chefe já estava lá na porta, só faltava eu. Aí ele deu a mão logo, ele desceu a escada, ele pegou na mão e entrei então para dentro do navio. Foi só eu entrar, tiraram a escada. Aí começou, todo mundo já dando a mão, começou a me dar tristeza, meu coração começou a apertar. E começou o navio já a buzinar, e jogando serpentinas, etc, etc. E eu comecei a chorar, falei, pronto, agora não tem jeito de voltar. Nós estamos falando isso de que ano exatamente? Isso foi no ano 1967. 1967. Não teve jeito de voltar, falei, agora estou na chuva, tenho que me molhar, né? Aí viemos. E levou 12 dias de navio, então nós descemos em Cannes. Em Cannes, então, dormimos, tomamos café de manhã, e aí o ônibus já estava lá nós esperando para levar para a Inglaterra. O turnê começou na Inglaterra,
do Príncipe Teatro em Turkey. Ali começou. Turkey, Bournemouth, Bradford, Cardiff, Manchester, Birmingham und London, Croydon, Winterblom und Cork, oder York, que faz York. Tournai, por toda parte. Cardiff, não. Bom, depois da Inglaterra, aí viemos para a Áustria. Todas as cidades da Áustria. Da Áustria viemos para a Alemanha. Da Alemanha fomos para Itália. Da Itália fomos para a França. Da França fomos para a Espanha. E ali se foi. Olha, nós trabalhamos em todos os países da Europa. Eu, por exemplo, dos começos do balé, eu era bailarina normal. Nós dançava na frente. Era eu, Jurandir, não me lembro a outra colega que dançava na frente, nós éramos 3. E um ano depois, quem era principal era a Dalveirão. Mas um ano depois a Dalveirão, não sei, ela quis voltar para o Brasil e realmente foi para o Brasil. Então, o nosso chefe testou uma por uma, cada dia uma, para ver quem que poderia ficar no lugar da Dalveirão. Como sempre, eu era menorzinha, fiquei por último, né? Mas acontece que de ficar por último, eu fui a última e fui a primeira. Porque justamente a minha vez de ser estreada foi como primeira bailarina, foi dentro de uma arena de touro em Madrid. Uma arena enorme, gente, mas estava lotado de gente. E eu tinha que fazer. Fiquei nervosa, mas me responsabilizei, como eu amava a profissão e eu queria essa profissão. Me responsabilizei. Seja tudo que Deus quiser. Entrei, então, no palco, por exemplo, começava com o navio negreiro, a história dos escravos, né? Quando, na época, os escravos foram levados para o Brasil, o mercado de escravo, como vocês sabem. Então, eu era uma escrava que nós éramos amarrados no mastros. Eu, por exemplo, eu tinha umas talas que eu tinha amarrado aqui na perna, no braço, e um biquíni marrom, que parecia que estava nua, inclusive, colares, e um pano enrolado no corpo. E nisso, então vinha o capataz e batendo em todo, batia aqui, batia ali, todo mundo gritava, todo mundo pulava e tal, aí ele me avistava. Eu começava a rir, então ele me tirava de lá do mastro, me desamarrava e tirava logo o meu pano e eu ficava somente sem sutiã, né? Porque na época os escravos não usavam roupa. Então era somente os colares e os biquíni marrom, e conforme eu disse, nas pernas, nos braços. Então ali ele me currava no palco e me levava. Nesse tempo que ele me levava para currar, aí os outros escravos se revoltavam e faziam um tipo de uma macumba, um voodoo, como diz, né, na África. Então, ali dançava, aí o tambor comia no centro, eram 3 tambores. E todos dançavam daquela garra, daquela fúria, daquela revolta, porque o capataz levou uma do grupo dos escravos. Aí depois, quer dizer, o efeito da macumba deles, então ele me trazia de volta. Então quando eu chegava no palco, ele me jogava no chão e eu saía rolando. Bom, esse foi o maior sucesso. Esse foi um dos melhores que tinha na Brasiliana. E ali nisso, aí eles, os colegas, me pegavam em cima. Eu tenho uma foto, não sei onde que está. Me pegavam em cima, eram 4, e eu, desmaiada, me botava em cima do praticável.
Ali vinha uma música muito bonita. Ei, Xangô, Xangô, auê. E afastando, afastando. Aí nisso eu começava, aquele efeito daquela reza, aquela coisa toda, eu começava a me sentir. Então, aí eu me vinha assim. Aí eu dava uns 3 tão forte. É aquela coreografia feita por Domingos Campos e Walter Ribeiro também. Então nós dançávamos assim, era eu e Paulo César, éramos no par, nós fazíamos um par. Eu e Paulo César, nós dançávamos uma coreografia assim tão forte, tão bonita, com a acrobacia também. E que foi justamente aquela foto que eu te mostrei, que está do placar, que na hora que eu pulo na cintura do Paulo César e que abro os braços. Então, que ele me roda nessa posição, com o braço aberto, que está naquele placar, naquele posto que você viu. Bom, essa história do Brasil, foi um dos melhores dentro da Brasiliana. E foi um sucesso que, quando terminou, o final era para mim, porque eu não fiz somente aquilo que o coreógrafo mandou, eu fiz também o que estava dentro de mim, o que me veio para fazer. Então não estava marcado de rolar a cabeça. Mas eu gritei, o grito também não estava marcado, mas me veio na cabeça para gritar. Eu gritei naquele canto, gritei no outro canto, gritei no meio e vim para frente. Pus na posição lá de segunda posição e rolei a cabeça, mas um aplauso. Olha, quando terminou, que eu rodei, que não era, nós terminávamos em cima, mas eu rodei, no final todo eu acabei embaixo. Uau! Maior aplauso. Um sucesso. Aí logo em seguida eu tinha que saímos do palco, aquele aplauso, saímos do palco, o aplauso estava lá. E não tinha como voltar, porque nós tínhamos próxima dança. Eu tinha que entrar justamente na dança do Lundu. Então, passou. Eu sei dizer que foi um sucesso total. E eu não estou mentindo. A Brasiliana era aplaudida, mas tão aplaudida como foi nesse dia adiante, não existia. Então, terminou o espetáculo, veio o meu chefe, Miécio Ascanazzi. Ele foi que nós trouxe do Brasil, que inclusive eu acho que deveria ter uma rua com o nome dele, ou uma estátua, porque ele foi realmente o empresário que divulgou mesmo o Brasil. Porque depois que nós fizemos muita turnê aqui na Europa, por toda a parte, como na América, tivemos na América, como tivemos na Austrália, Japão, Hong Kong, Singapura, Indonésia, tudo quanto é lado, né? Então, dali foi que aumentou o público, ou seja, os turistas dentro do Brasil, principalmente para o Carnaval. Bem, então, Ascanazzi, ele divulgou muito o Brasil. Porque às vezes as pessoas não sabiam onde ficava o Brasil e ficavam nos perguntando. E às vezes até passavam a mão na nossa pele para ver se nós éramos pintados, né? E Ascanazzi deveria ser bastante considerado dentro do Brasil, porque o Brasil foi muito divulgado por ele. Tá? Bom, eu sei dizer que no final, então, ele veio, me abraçou, me tirou até meus pés do chão. Eu sabia que você ia fazer bem. Eu sabia que você ia fazer bem. Isso foi ótimo. Você vai ficar minha primeira bailarina. E assim fiquei a primeira bailarina.
Daquela época para cá só foi sucesso, 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 sucessos. E nós estamos falando de que geração da brasiliana? Era a segunda? A segunda brasiliana. Porque houve a primeira brasiliana, que eu não sei bem em que ano que eles vieram, talvez 1949 ou 1950, e depois de 1954 ou 55 eles voltaram para o Brasil para renovar, que foi essa renovação que eu vim. Já foi a segunda, entende? E quantos anos você participou da brasiliana? Muitos anos. Olha, eu fiquei na brasiliana desde 1967 até 1972, porque fiquei muito esgotada. Eu fiquei 14 dias dentro do hospital em São Pellegrino, em Nápoles. O que aconteceu? Porque Estafa? Eu fiquei com muita estafa, fiquei magra, fiquei com 47 quilos. E sentindo tonta, e tinha vez que me deu princípio de colapso 9 vezes. E eu fumava também naquela época. Não sei se era por causa do cigarro. Eu sei dizer que eu sentia que as veias me interrompiam aqui, ficava grossa. Eu queria respirar e não conseguia. Aí todo mundo, abaixa, e eu tinha que abaixar a cabeça, aí melhorava. Então, não tinha outro jeito, tive que procurar mesmo. O chefe não arrumou o seu hospital, e eu estava também com um pouco de anemia, estava totalmente esgotada. E depois disso, então, foi quando o doutor falou para o meu chefe que eu tinha que fazer férias, que eu não podia trabalhar, que eu tinha que recuperar a saúde. Então foi quando eu fui para o Brasil para recuperar a saúde. Isso foi em 1972, setembro de 1972. Bem, então, chegando lá, aí eu não quis ficar mais na casa da minha irmã, porque não tinha nem como, né? Aí comprei um apartamento no Rio, não muito grande, mas para mim. Foi até meu chefe mesmo, era apartamento dele que me vendeu. Então fiquei no Rio. Era para fazer férias, mas não houve férias no Rio de Janeiro. Aí comecei, já fui fazer, fui chamada pelo João Roberto Query para fazer entrevista da TV Rio, no Berro d'Água já, em Ipanema. Aí, foi até aí nessa época que ele pôs, ele que me deu esse título, Carminha Simpatia. Eu sou conhecida no Rio como Carminha Simpatia. Então, isso foi no programa Rio da Samba, do João Roberto Keller. E dali, pronto. Todos os jornais só passaram a escrever. Eu saía em todos os jornais do Brasil. Era Correio da Manhã, era Globo, era Gazeta, tudo. Até na luta eu saía. E eu sei dizer que então ficou Carminha Simpatia. Aí fui chamada pelo chamei ele que tinha lá na sucata. Aí como chamei ele? Que tinha as pulatas, esqueci o nome dele agora. O Sargentelli? Sargentelli, exato. Aí recebo o telefone do Sargentelli me chamando para ir fazer um teste para trabalhar com ele. Aí eu fui, bem, e na hora ele me chamou, ficamos esperando, ele chamou para ir para o palco para treinar. Mas eu pensei que era balé, mas era somente samba. Aí eu pensei assim, meu Deus, mas aí eu já estou saindo da linha, porque eu sou bailarina e aí já é samba, né? Aí eu não fui, não entrei não, no teste, sabe? Todo mundo tem que sambar à vontade. Eu falei, não vou fazer não. Era o show As Mulatas do Sargentelli? Era o show do Sargentelli, era. No Rio ou em São Paulo? No Rio. Mas eu não fui não, também ele não falou nada e assim foi. Saí, depois terminou o teste e fui embora. Eu não entrei no show não. Mas aí o Carlos Machado me chamou para treinar para o show que ele estava montando com a filha dele, Genane Machado, e o Calbi Peixoto. Então, aí já tinha mais dança, eu já fiz, inclusive eu fazia um solo de espanhola, dança de espanhola, de flamengo, aí então já aceitei, sabe? E nós cantávamos em trio, eu,
a Zezé Mota e Fernanda Isabel. Nós cantávamos Foi em Diamantina, onde nasceu JK e a princesa Leopoldina resolveu se casar. Mas Chica da Silva tinha outros pretendentes e obrigou a princesa. Aí um dia eu escuto, tô lá no palco dançando, eu escuto, ei Carminha, ei Carminha, aquela voz de gringo. Eu falei assim, meu Deus, quem é esse gringo que já está aqui, pelo amor de Deus. Aí passou, terminou o espetáculo, quem era? Franz Neps. Franz Neps era um empresário justamente que contratou a brasiliana por 3 meses no torneio em Tóquio. Então, foi quando ele disse, é você que vai, é você que vai. Você vai pra onde, né? Não é você que vai, você aonde? Não é que eu estou montando espetáculo em Brühl, na Alemanha, e eu preciso de uma pessoa principal, você já conheço, você vai ser minha primeira bailarina também, então. Mas eu não posso, porque eu estou com o espetáculo, o show do Haroldo Costa. Além disso, eu estava estudando um livro que eu iria fazer um filme principal, um papel principal no filme da Refefê, do Maurício, que iria se chamava Chuva Crioula. Eu já estava com a personagem já na cabeça, bem estudado, e eu não podia viajar. Mas ele insistiu tanto, me ofereceu $400. Eu fiquei naquela dúvida, pensei, mas não posso fazer isso porque a produção já está certa que eu vou fazer um filme, porque eles estavam filmando no Belém do Pará, que quando terminasse aquele filme, aí iria começar o meu, que eu ia fazer a Chuva Crioula, que inclusive ia ser os principais, eu e o Jardel Filho. E eu sei dizer o que aconteceu. Aí o Neps viu que eu não queria ir mesmo, me ofereceu $600. Pronto, $600, um dinheirão. Aí eu telefonei para a produção para avisar que eu iria viajar, não tinha ninguém no telefone. Eles estavam viajando realmente, ele já tinha dito que ele ia estar em Belém do Pará estava filmando, fazendo um filme aqui no Belém do Pará. E depois que terminasse aquele filme, eu queria fazer que eu ia fazer, trabalhar com o Jardel Filho. Então não foi possível. Até hoje eu sinto triste, porque eu não consegui comunicar com eles e isso não se faz. Entende? E já estava tratado tudo certo, até o preço já estava tratado. Bem, então viajei, voltei e vim com o Neps para a Europa. Trabalhei com esse contrato 7 meses na Fantasilândia em Brühl. Sim, ou seja, não era brasiliano, já era outro grupo. Aí nisso, o chefe da brasiliana descobriu que eu estava em Brühl com o Neps, me telefonou para lá, o que você está fazendo aí? Você não foi para o Brasil para passar férias? Eu disse, sim, mas acontece que o Neps quis que eu viesse, aí já fiquei gaga, mas tive que explicar a situação, né? Ele disse, então faz o seguinte, quando você terminar, você vem para cá, pro balé. Aí eu voltei pro balé, terminou em, acho que foi em outubro, não, novembro, em 1974. Isso foi em 1974. Em 74 você voltou para Brasiliana. Exatamente. Então, dali eu voltei para a Brasiliana e fiquei em turnê com a Brasiliana. Mas só que naquela época a Brasiliana já não era mais Brasiliana, já tinha mudado o nome, já era Festa Brasileira. E depois disso, não, primeiro não, era Brasília, Viva Brasília. Mas com o nome Viva Brasília já não estava muito naquelas coisas, assim, aquele sucesso, assim. Depois passou, então, viram que não funcionava muito, passou para o nome Festa Brasileira. Aí eu trabalhei com a companhia até 1960 e... Não, começo de 50 e... Então não, 70. 71, 72... 1976. Eu trabalhei com a brasiliana.
Aí naquela época já estava, o chefe já estava um pouquinho assim, vendo que não estava muito sucesso, foi e contratou o Brasil Tropical. Eles trouxeram o Brasil Tropical. Então estavam as duas, Brasil Tropical e a Festa Brasileira. Então não podia funcionar as duas balé brasileiras, porque ou funcionava uma ou outra. E nisso começou a ter sucesso mais o Brasil Tropical. Então, mais ou menos nessa época foi o fim da Brasiliana. Mais ou menos isso, foi o fim da Brasiliana. Aí foi quando eu conheci meu marido também aqui em Munique, quando nós trabalhamos no Teatro Brianes Teatro, em Munique. Isso foi em 1977. Mas mesmo assim eu continuei ainda com a companhia. E quando foi em 1978, aí o meu marido queria que eu saísse para casar e tal, ele mesmo falou com o meu chefe. Aí eu saí, vim para Munique se casar. E a companhia continuou, mas não foi possível mais. Aí ficou o Brasil Tropical. Sim. E você ficou desde então morando aqui? Aí fiquei morando aqui, mas mesmo assim fui chamada para trabalhar com o grupo Brazuca. Fui mais uma vez em torneio para a Inglaterra, fomos para a Holanda, fomos para Finlândia, Suécia, Finlândia, trabalhar com esse grupo Brazuca. Eu era também a principal. Eu e a Sandra Mara cantora, e a primeira parte do espetáculo eu era responsável. Eu cantava, eu dançava, cantava e representava. Era também uma história do Brasil. Tá? E depois disso, isso foi um negócio de acho que foi uns 3 ou 4 meses. Aí vim embora, meu marido não vem para casa, não fica mais, não, estou muito só, eu não quero que você fique em torneio. Chega. Aí voltei. Aí vim para Munique outra vez. Aí fui chamada pelo grupo Tangas of Brasil. Tangas of Tangas Brasil. of Brasil. Mas só que não tinha nada de tanga, achou que era normal, mas o nome, né? Sim. Aí com esse grupo fui também. Fomos para a Espanha, fizemos torneio na Espanha. Aliás, fui para a Suécia também. Da Suécia fui para a Espanha. E da Espanha era para fazer torneio na França, mas aí eu não continuei. Falei, não, porque meu marido não queria mais. Não, você não vai trabalhar mais, não quero. E veio embora para casa, aí vim embora. E só me casei em 1983. O álbum da sua carreira. Exatamente. Desde 1967, eu tenho 1999, mas eu fiz mais coisas depois, né? Quer dizer, até quando eu fiz esse álbum, foi até o final de 1999. Olha, tem que tirar. Olha, este aqui foi justamente o princípio, o começo do nosso torneio. A história dos escravos. Antes era ela que fazia a história do navio negreiro. E depois que tiraram ela, me pôs eu para fazer, que foi como eu já contei antes, que eu estreiei dentro de uma arena de touro em Madrid. Nessa Né? foto você é da direita, né? Aqui estou. Aqui ainda não era a primeira bailarina. Eu dançava tudo, mas tudo na frente, claro, mas não era a primeira bailarina. Depois, então, um ano depois que eu passei a ser. Aqui também saiu um disco e nós na capa. Sonir, a Edir, ela foi do grupo das Frenética lá no Brasil. Ou é ainda, não sei. E eu, na época, foi logo nos princípios da turnê. Balanço para frente.
Aí a outra parte do outro lado do disco. Aqui estou eu. Aqui nós fizemos em Berlim a propaganda dessa bebida, chama Limbo. Ilha do Caribe, e nós, o grupo da Brasiliana, fizemos a participação, né? Aqui estou eu. Também em Berlim, mas este aqui já foi no Berlin Ost, quer dizer, foi na DDR, no palco Teatro Palast, e na DDR. Bom, este aqui já foi no Brasil. Justamente nessa época que eu fui para passar férias, ou seja, recuperar a saúde, eu saí em todos os jornais lá. Então, isso é uma dos recortes de jornais. Este foi no Japão, em Tóquio, no estádio Korakuen. Justamente a história dos escravos, que quando o capataz me trazia, que eu começava a dançar, e era uma coreografia muito forte, muito agitada, e tinha que ser assim, como na época era, né? Dançavam nus, ou era nus, né? Aqui é a mesma história, a dança do escravo. Aqui a Dalveirão, que dançava, que era escrava, que dançava no mercado, na história da Bahia, que eu, a Sinhá e o senhor, que era eu e Wilson, e que nós comprávamos ela, e depois da dança dela que nós tínhamos comprado, que nós começávamos a dançar. A dança do Lundu. E essa Vatuzzi, que depois, mais para o final do espetáculo, que seja da turnê, que ela veio, o meu chefe contratou ela para cantar. Aqui foi quando eu saí da Bossa Nova, que tinha uma dança de Bossa Nova, eu estava no guarda-roupa, onde nós trocávamos em Tóquio, no Korakuen, no estádio, era assim um tipo de um biombo. Então eu não vi, o fotógrafo subiu em algum lugar lá e me fotografou, eu tirando a roupa, e saiu na revista. Você pode ver que é uma revista, que foi uma revista. Eu tenho essas revistas lá na minha casa no Brasil. Todos isso aqui no Korakuen Estádio, em Tóquio, no Japão. Essa bossa nova. Eles fizeram uma montagem que ficou eu com toda acontelada. Aqui também o prospecto que saiu lá no Japão, eu. Aqui é no Brasil. Coluna de Carlos Martins. Esse foi na cidade de Cork, York. Tirando para o jornal a mesma história da Bacumba, dos escravos. Que foi em, aqui não tem meu nome, não me lembro agora se foi Brisbane ou da Orange, na Austrália. Aqui nesta foto já foi no Teatro Victoria em Barcelona. Aqui ela já tinha sido renovada e já com o nome não mais Brasiliana, com o nome Festa Brasileira. É o mesmo.
As fotos estão velhas, são amarelas. Também pelos anos que se passaram, né? Esse sempre é o final do espetáculo, que nós convidamos sempre o público para dançar. E eu sempre fazia as brincadeiras de comicidade, de fazer o público rir. Aqui, por exemplo, a história da Bahia, eu fazia a dança do Oxalá, o samba, também a da macumba. Essa foto aqui foi tirada, como vocês já viram antes, foi tirada em Atenas, na Grécia. Essa mesma dança de Oxalá. Mesmo. Esse aqui também sou eu na dança da macumba, que é uma história também. Esse foi na Suíça, em Zurique. A bossa nova, dança do final, ou seja, também o samba do morro. Tudo sobre o final. Aqui nós trabalhamos numa exposição lá na Suíça, em Zurique. E este fotógrafo foi que tirou essas fotos. E essa aqui eu fui convidada para fazer propaganda de vinho. Então eu adquiri, ele me deu de presente. Essa foto foi tirada lá no Vaticano, quando nós fomos visitar o Papa. Se eu não me engano, acho que foi em 1968, 69, por aí. Essa é a Marileia, essa é a Gil, o João, Dica Lima, Lourdes, Dina Antunes, Jurandir Palma. Você vê que tem bastante anos que as fotos já estão com as cores bem pálidas, né? É a mesma aqui, já foi na Itália, em Pisa, na cidade de Pisa. Você pode ver a torre que está aqui, né? Aqui sou eu, na época ainda bem diferente. Este aqui já foi na Iugoslávia. Eu não me lembro mais qual cidade que foi, que nós viajamos muito em muitas cidades, em muitos países. Nós trabalhamos em torno de 37 países. Esta foto é justamente a história da Bahia, a lavagem do Senhor Bonfim, na Bahia, que nós fazíamos da Brasiliana. Aqui estou eu, e aqui está a Tânia Volpe, a Dica Lima, a Nilza Miranda, e eu não me lembro, não dá para ver direito qual a colega que está atrás. Que nós fazíamos a lavagem do Senhor Bonfim no espetáculo. Esta aqui, se eu não me engano, foi também na Itália, no Jardim das Flores, em Roma. Esta era das danças dos índios, chama, aliás, Caboclinho, né? Que tinha antes do final total, tinha essa dança dos índios. Nessa época, as coreografias eram de quem? Sempre foram do Domingos Campos e Walter Ribeiro, mas esta dança, Caboclinho, quem coreografou foi o Prats. O Prats era o maestro da nossa orquestra, ou seja, da nossa banda do balé. E o maestro Prats já tinha sido da primeira brasiliana. Bom, este aqui é mesmo, ela vai o Senhor Bonfim. Essa é a história da macumba também. Eu, na época, tinha que ser assim. A gente, quando está contratado por uma companhia, nós temos que fazer aquilo que eles mandam, né? Então, a história era assim e tive que fazer essas danças todas assim. A mesma.
a mesma. Não é à toa que eles se apaixonavam por você, não é? Talvez seja por me ver dessas cenas, assim, dessas danças, mas a história tem que ser contada como é, né? A gente não pode evitar. Aqui é o samba também. Este aqui é a foto do mesmo espetáculo. Já era a festa brasileira e justamente no palco no Teatro Victoria, em Barcelona. Olha como era magrinha na época. Tudo muda, né? Esta fantasia era um quadro da Abre Ala, que nós apresentávamos antes do final total. A roupa da Bossa Nova, a dança, aliás. Mas essas fotos foram tiradas depois da dança, no final. Quer dizer, não foi dançando, e já tínhamos dançados, e então no final o fotógrafo quis fotografar, então foi tirado. Essa dança de Yansan que eu fazia. Este aqui já é uma outra foto, não é da brasiliana. Justamente este empresário que tínhamos contratado no Japão, que me trouxe para trabalhar 7 meses na Fantasilândia, em Brulho. Então, foi esse espetáculo aqui. E aqui estou fazendo a brincadeira com o público, aquela comicidade que se faz o público rir no palco. Este aqui é o Gert Furber. Você conhece ele, né? Que fez o filme, o James Bond 007, ou da 007. Não sei se você se lembra dele. Uhum. Então, ele foi o que tinha o gato na mão e que fazia todas as unidades com o James Bond. Ele teve nos visitando lá em Brulho, na época que nós estávamos trabalhando lá. Então, tiramos fotos juntos. Este aqui é um jogador de futebol, eu esqueci o nome dele agora, não me lembro. Essa foto foi tirada em Barcelona, no Teatro Victoria, na Espanha. Eram 2, ele também. Esses todos eram jogadores muito famosos. Todos tirados no palco do Teatro Victoria, em Barcelona. Ah, sim. Essa foto, que pena. Alguma coisa colou, a outra foto colou nessa foto e aconteceu, está descascada, não se pode ver completo. Justamente neste dia que eu fiz, lá em Pforzheim, a propaganda de joias. Que, inclusive, eu tenho umas fotos ali no corredor, onde eu estou com as joias desse dia, dessa foto, ou que seja, dessa propaganda que eu fiz. Fui fazer a propaganda deste biquíni, isso foi na Austrália. Mas só que aqui esse biquíni é para homem. Mas eu fiz a propaganda, eles queriam assim. Essa é a mesma história da escrava, o meu partner, Paulo César. Aqui foi na Suécia. Não me lembro, acho que tem que ler, a letra está tão miúda que não dá. Aqui foi da... Onde foi isso aqui? Foi aqui da Alemanha mesmo, com a dança da Yansan. Mas nas viagens com os ônibus e tal, durante, né, pelas cidades da Europa, devia ter muita brincadeira, muita risada, não? Não, vocês tínhamos cantavam sim. nos ônibus A também? gente cantava, a gente jogava, sabe, falava piadas, coisa engraçada, sabe? A gente sempre estava assim, sempre tinha um contando alguma coisa engraçada para rir, porque senão a gente também não poderia... Imagino que cada um viver, tinha muitas histórias para contar, né? Coisas E que aconteciam tinha, após o espetáculo. Outro que saía para discoteca e que conhecia não sei quem, e etc. Ai, conhecia uma sujinha e todo mundo ria. Era engraçado sempre.
Esta foi uma propaganda que eu fiz lá em Pforzheim, aqui na Alemanha, e que é justamente aquelas das joias. Não sei se você viu. E aqui também foi na Austrália. Aqui está dizendo, Carminha, Member of the Brazilian... sem óculos, está difícil, eu teria que usar o óculos. Bom, aqui se fala sobre mim, que aqui diz que eu estou parecendo uma estátua da liberdade. Sabe? Essa também foi na Austrália. Este aqui, depois que eu já estava com meu marido aqui, foi que eu fui para fazer, como eu já falei, que eu trabalhei com esse grupo Tangas of Brasil, tá vendo? E foi aqui, essa foto foi no Hilton, aqui em Munique. É lá na Suíça. Esse foi em Brühl, Phantasialand. Ah, Brühl tá aqui, tá vendo? Ah, sim, este aqui, isso é importante. Neste ano, acho que foi em 1971, exatamente, 1971, eu fui chamada para posar para uma revista, que é justamente a Bilderzeit. Então, eu já tinha feito tantas poses, eu não sabia mais que pose eu teria que fazer. Aí me lembrei do colar que eu tinha aqui, aí eu pus o colar justamente da frente do rosto. E justamente essa foi a foto que ele ganhou 175 mil marcos como a melhor foto do ano. Agora, eu recebi apenas 150 marcos. Foi o pagamento do trabalho fotográfico. Exato, Modelo. Este aqui já foi aqui no Bayerischer-Hof, aqui em Munique, que foi um baile de gala. E esse é Chilibesse. E eu, com a história dos escravos. Essa foto estava no meio da revista Bund Illustrated. Bund Illustrated. Esta foto aqui foi, acho que foi na Inglaterra também, foi na cidade de Cork, na Irlanda. E essa foi na Iugoslávia. Essa no Brasil, do Roy Sugar. Tadinho, faleceu também. Era um ótimo jornalista, uma ótima pessoa, tudo já é no Brasil. Tantos e tantos anos na estrada, você não teve tempo para construir uma família. Ah, não teve, não foi possível. Aqui tudo no Brasil. Durante esse tempo que eu fiquei, de 1972 até o janeiro de 74, porque em março de 74, que foi dia 2 de março de 74, eu viajei e voltei, que fui para Brühl, trabalhar em Brühl com Franz Neps. Esta propaganda ficou mais de um mês na TV Globo. Passava toda hora do comercial, passava essa propaganda e eu fiz a propaganda. Da B. Moreira. Olha, a Brasiliana foi fundada, a primeira Brasiliana, foi fundada em 1954. Fundada pelo Miesio Ascanazzi. E naquela época, Miesio Ascanazzi, sim, e mais o empresário que se chamava Mariano Norski, que era polonês. E nesse grupo que vieram nesta época de 1954, aí veio também, por exemplo, que também ajudou a fundar, que foram os primeiros, Haroldo Costa, Abdias Nascimento e José Prates, José Dias Teixeiras, por exemplo, também Roberto Pereira, Dina Antunes, que também já faleceram, Nelson Ferraz. Foram muitos que vieram naquela época que
foram que fundaram a Brasiliana. E o dono da Brasiliana foi Miésio Ascanazzi, como eu já falei. E o empresário principal, que foi também na minha leva, porque a Brasiliana, que foi fundada em 1954, terminou em 1960, um negócio assim. E nesta época, então, eles resolveram renovar a Brasiliana para voltar para a Europa para torneio. E nesta leva que foi quando eu vim. Isso foi em 1967. E o empresário foi o mesmo. Este aqui é o grande empresário que nós contratou, que já foi da primeira Brasiliana e da segunda da leva que eu vim, Mariano Norski. E este é o Miésio Ascanazzi, foi o chefe da Brasiliana. Este aqui é José Dias Teixeira, que foi o diretor da companhia. E ele também, Roberto Pereira, que foi também o diretor de cena, de palco. E este aqui foi o nosso cônsul Calabria, que tornou-se embaixador, depois que foi para Berlim. E foi quando ele nos convidou o balé e nos deu um grande coquetel lá no consulado brasileiro, aqui em Munique, para nós. E aqui sou eu, né? E como eu já disse para você logo nos princípios, que quando eu fui com essa colega divina, que eu sentei, ela foi trocar de roupa, eu fiquei sentada na sala de espera, que veio o Fernando do boxe, me convidou, perguntou se eu não dançava, e eu disse sim, que ele disse, estamos precisando de moças bonitas e jovens como você. Então, este foi o Fernando do boxe. Ele foi um dos diretores da Brasiliana, que foi logo da primeira Brasiliana, e que estava também renovando a companhia, que foi esta leva de quando eu vim. Este aqui é um grande ator brasileiro, que mora também em Hamburgo, e que ele também passou a trabalhar com a companhia, assim que nós chegamos aqui na Europa, em torneio, ele era o secretário, trabalhou como secretário. Bom, isso aqui é quando nós estivemos na Austrália, e que nós fomos convidados por uma família, então visitamos o parque onde tinha os cangurus, muitos anos. Isso foi em 1971. Esta foto aqui foi logo nos princípios, quando nós chegamos de torneio, que nós fomos para a Inglaterra. Da Inglaterra nós fomos para a Áustria, da Áustria viemos para a Alemanha, da Alemanha para a França, da França a Itália, da Itália e depois fomos para a Iugoslávia. E essa aqui na cidade de Skopje. Nós fizemos um trabalho lá uns 10 dias num teatro. E isso aqui, justamente, da altura que nós estávamos, era o hotel onde nós estávamos morando. É aí que eu tirei essas fotos aqui. Bom, este aqui, eu não me lembro muito bem, mas me parece que foi em 1970, que quando nós fomos em Cannes, fomos fazer uma reportagem, tirar fotos para os jornais, para a propaganda do balé. Então, eu acho que eu já mostrei, se não me engano, essa foto de Jurandir e Tobias, Ayrton Tobias, que inclusive já faleceu também. Eu sou um dos músicos, Daniel também faleceu, essa era Luísa, também faleceu, Dina Antunes também faleceu, a Yagni vive, a Yagni mora acho que em Düsseldorf, e eu. Carminha, você se casou, o seu marido permitia que você dançasse, ele era ciumento, ele foi a favor de você continuar na Brasiliana? E, sinceramente, isso foi uma coisa, foi um probleminha, porque o meu marido
era um contraste de mim. Eu como artista, bailarina, como atriz também sou, e ele era militar. Então, ele não queria de jeito nenhum que eu dançasse. Mas eu disse muitas vezes para ele, mas você me conheceu num balé dançando, você não pode me proibir. Então, mesmo assim, então, com o tempo eu deixei, né? Respeitei. Mas foi o problema que quando eu senti que só a casa, dona de casa, é muito pouco, é muito vazio, eu senti que faltava tudo para mim. Né? Aquele público que sempre me pedia autógrafo na saída do teatro. Então foi para mim assim realmente foi um vazio. Então foi quando eu, como eu já tinha sido primeira bailarina, já tinha estudado balé, que foi com o Domingos Campos, com o Walter Ribeiro, mesmo também nos princípios, como eu estudei com a Ivonete, Valmir Pauli. Então foi quando eu fui no Brasil, fiz mais um seminário, tirei meu certificado. Então passei da aula. Também ele não queria que eu trabalhasse. Ele sempre dizia, minha mulher não precisa trabalhar, eu sou um capitão e a mulher de um capitão não se trabalha. Mas não me convenceu. Então foi quando eu organizei um curso, isso foi num balé, numa academia de balé aqui em Munique, e comecei em 1986 com o meu próprio curso. Depois de com uns 3 anos, aí foi quando a Volkshochschule me convidou para dar aula aqui, justamente aqui no Olympia Park. Dei aula bastante anos aqui, 17 anos dei aula aqui. E, quer dizer, aí um ano depois que eu já estava dando aula aqui na Gesundheit Park, foi quando do Gasteig também, da Volkshochschule do Gasteig, me convidou também para dar aula. Isso foi aí na Schwandalstraße. Né? Então, me preencheu de novo. Carminha, conte um pouquinho agora sobre o seu grupo de músicas e balé folclórico Brasil Express. Ricardo, isso foi um destino, vou dizer, dado por Deus. Porque eu conhecia o empresário, vou chamar ver um empresário que tinha aqui, que já me conhecia da época que eu trabalhava com a Brasiliana, porque ele empresou a Brasiliana muitas vezes. E como ele sabia que eu estava dando aula com o meu próprio grupo, o meu próprio balé, ele então precisou de um show brasileiro para fazer uma apresentação num filme na televisão VDR. Então me telefonou, perguntou se eu podia providenciar esse grupo, o meu grupo, para fazer essa apresentação, para trabalhar neste filme. Então foi quando me animei e eu disse sim, posso fazer, que minhas alunas já estavam bem aprendidas, e etc. Então procurei logo comprar roupa, desenhei e comprei, eu mesmo fiz e tal. E justamente isso foi no dia 28 de janeiro de 1981 e organizado com um ônibus desse empresário. Aí nós fomos para fazer essa apresentação que foi para este filme em Baden, acho que foi Baden-Baden, se eu não me engano. E aí surgiu o grupo. Dali para cá, ele viu que era muito bom, estava bem, achou a roupa muito bonita. Então ele continuou me chamando para fazer a apresentação. E aí fizemos muitas apresentações com ele, aqui na Alemanha, fizemos apresentações também na Áustria, na Suíça também eu fiz com um ex-empresário que foi da Brasiliana, que era o nosso empresário afetivo. E assim ficou o meu grupo Rio Expresso, bastante conhecido, que inclusive eu fiz também muitas culturas aqui também, com a cultura daqui do estado em Munique. E fiz também muitas televisões aqui também. Por exemplo, eu fiz o programa do Goto Schark aqui umas 4 vezes com o meu grupo, que eu tenho inclusive vídeo em casa, que todos podem ver. E foi assim, surgiu o Rio Express.
E essas são as fotos do Brasil Express, não é? Exatamente. Isso aqui é uma dos vestidos que eu sempre uso no final do espetáculo Rio Express. Esta também, as minhas alunas que se apresentaram junto comigo. E esta aqui foi uma foto que nós tiramos, eu e meu marido, lá na frente da Bamberg House. Isso foi para fazer uma história que acabei nem terminando de fazer, a mesma coisa. Isso foi no parque. E esta foto também foi do final do meu espetáculo, do Rio Express. E esta aqui foi da cultura que nós fazíamos com Anda Art e que eu fiz junto também com o Deutsche Brasiliana Cultura Verein, que foi até você também participou, que nós estamos juntos, né? É verdade. Foi lindo, foi maravilhoso esse dia. Essa foto aqui foi justamente no dia do casamento do civil, que foi no dia 27 de maio de 1983. Você é chiquérrima, não? Tá chique, Sérgio? Nossa, chapéu branco, obrigada. O casaco. Ah, Era inverno. Mais ou menos, porque o mês de maio ainda está frio, né? É verdade. Aqui já foi no final, quando nós terminamos de ser casados, e então veio também os oficiais do militar que vinham nos cumprimentar lá na porta, sabe? Este aqui foi no dia do casamento da igreja, quer dizer, foi o 28 de maio de 1973. Foram 2 dias de casamento. 27 foi do civil e o 28 da igreja. Que igreja você casou? Na igreja Teatina Kirche. Ai, nossa, que chique, hein? É, foi ali. Olha só que maravilhosa. No final, a despedida, ou que seja, a despedida, ou cumprimentos, parabéns, né? Carminha, o que você levou com você de ter trabalhado com a Brasiliana todos esses anos com a Brasiliana, essa experiência toda? Olha, Ricardo, me trouxe muitas coisas boas, porque, claro, eu estava já começando lá no Brasil com a carreira artística, porque eu queria essa profissão, mas sabe como é? A gente faz assim uma ponta ali, um pedaço da novela ali, uma coisa. E com a Brasiliana eu consegui estudar. Estudei bastante, que foram 8 meses de estudo, e também peguei a experiência. E pela experiência me deu também uma boa sorte, porque eu consegui ser uma primeira bailarina deste balé. Então foi para mim, como se diz, caiu do céu, né? Foi uma mina de ouro. A gente não ganhava muito, mas valeu a pena. Foi bastante lucrativo. Hoje, eu sou professora de dança, aliás, eu sou professora de balé. Mas só que eu falo professora de dança porque não precisa ser tão alto assim, né? E, então, fiz também filme, trabalhei em filme aqui em Munique. Lá no Brasil também, depois disso, também trabalhei em algumas novelas, como Os Ossos do Barão, fiz uma parte. Fiz também na Rosa com Amor, como eu já falei também nos princípios. Tudo foi para mim, quer dizer, para mim me completou o meu prazer, como eu queria. E eu agradeço muito ao Ascanase, que me contratou, e agradeço a todos os empresários que nós empresou e que arrumou trabalho para nós trabalharmos e para nós ganharmos, e graças a Deus a vida está bem. A Brasiliana foi boa.
né, da artista, também na Brasiliana tinha, né? Nós tínhamos, por exemplo, uma hora nós teríamos que estar dentro do teatro, que é para maquiar, e também antes nós tínhamos que fazer esquentamento, quer dizer, fazer um pouco de ginástica para esquentar os músculos, para depois então nós íamos para o guarda-roupa se maquiar. Você é de que fase da Brasiliana e quantos anos você trabalhou Bom, na Brasiliana? eu vim com a Brasiliana já na segunda leva. Isso foi em 1967. E eu trabalhei com a Brasiliana até 1976. Mas só que neste tempo eu fiz uma pausa, porque em 1972 eu fiquei muito doente e tive que fazer uma cura no hospital que foi em Nápoles, na Itália. Então o doutor disse que eu tinha que fazer uma pausa porque eu estava muito esgotada, porque nós trabalhávamos muito, espetáculo todos os dias, quase duas horas de espetáculos. Então nós não tínhamos férias, eu me esgotei, quer dizer, muita gente ficaram doente também, claro, mas só que para mim foi um esgotamento bastante forte, porque como eu, em 1968, me tornei a primeira bailarina do balé, e a responsabilidade para mim era um pouco maior. Então, eram danças muito fortes, por exemplo, como Navio Negreiro, como já contei. Então, aquilo foi me esgotando. Então, fiquei doente. Então, tive que ir para o Brasil para descansar, porque eu estava não somente com esgotamento físico, ainda estava com princípio de anemia. E depois, neste ano, 1972, que eu fiquei no Brasil, aí eu vim, em 1974, de novo, foi quando eu contei sobre o Franz Neps, que já foi com esse empresário Franz Neps. Mas, quando terminou esse contrato com o Neps, que foi em Brulho, voltei para a companhia outra vez e trabalhei com a companhia até 1976. Depois eu conheci o meu marido, que se apaixonamos, queriam casar, etc. Mesmo assim, continuei também com a companhia, mas em 1982, então eu saí e vim então para Munique para se casar. Foi quando me casei em 1983. Carminha, você sendo a primeira bailarina da Brasiliana durante vários anos, você foi muito paquerada? E como? Muito mesmo. Logo de cara que nós começamos a turnê nesse teatro, o Príncipe Teatro, na Inglaterra, em Turkey, surgiu logo o inglês apaixonado por mim. Depois do espetáculo, ele veio no palco e I love you, I like you, please, marry me, I like you. Eu não entendia muito bem o inglês naquela época, aí meu chefe veio perto, porque sabia o que estava ouvindo, o que eu estava falando e tal. Aí ele disse, please, I want Peridis here, please. Aí meu chefe explicou para ele que eu não podia casar com ele porque eu estava com um contrato com ele de 1 ano e que eu não poderia quebrar o contrato. Ai, Peter, por favor, eu estou falando em alemão, desculpa, por favor. E eu sei dizer que foi difícil para acalmar o rapaz. Muito bonito, jovem, mas os olhos azuis tão lindo, mais lindo, porque eu olhava para ele assim, parece que era um príncipe, sabe, loiro, lindão. Depois disso também, lá mesmo na Inglaterra, na cidade de Sunderland, também teve um professor também apaixonado por mim. Já teve apaixonado por mim, piloto, isso foi na Espanha, da Ibéria. Já teve apaixonado por mim um barão, inclusive esse barão foi na Holanda, e me deu um carro de presente, um Opel vermelho bonito. Mas o que eu ia fazer com aquele carro? Eu estava na turnê, eu não ia dirigir carro nenhum, estava na auge, famosa, e jornais, e revista, não estava afim de compromissos, né? E ele me mostrou as fotos dos castelos dele, e ele tinha 2 castelos na parte da DDR,
que quando o DDR fosse livre, ele iria pegar os castelos dele de volta. E um daquele castelo seria para mim. Achei aquilo assim demais. Falei, mas muita coisa para mim, não. Você não quer ser princesa, não? Bom, baronesa, aliás. Aí eu sei dizer que depois, com o tempo, porque levou uns 3 meses já, estávamos bem, sabe? Uma boa amizade. Aí eu pensei assim, as colegas falaram, Carminha, você precisa conversar com ele, qual a dele, o que ele quer direito, tem que saber a finalidade e tal. Aí eu conversei com ele direitinho, né, sobre o assunto. E aí ele me disse, ele não era casado, mas tinha uma mulher com 3 filhos. Ah! Eu quero com um homem com família. Aí eu disse para ele, não. Você tem família, então fica com a sua família. Você não vai destruir a família, e nem eu quero destruir a família de ninguém. Não, por favor, eu caso com você, eu não sou casado, eu caso com você, mas mesmo assim, se você casa comigo, eu não vou me sentir bem porque eu estou sabendo que você tem uma família. Aí saí e foi embora. E ele ficou lá, please, Carminha, I love you. E eu sei dizer que eu não dei confiança, aí ele foi reclamar com a colega. Para a colega falar comigo que ele queria casar comigo. Mas eu não deixei para lá. Já teve também um embaixador inglês, apaixonado por mim. Já teve também um político em Praga, apaixonado por mim. Mas nada disso para mim era interessante. Eu amava o balé, eu amava o trabalho, eu amava a brasiliana. Para mim era a coisa mais importante. Você, a estrela da brasiliana, as colegas tinham algum ciúme de você? Você teve problemas? Muito. Até hoje eu estou perguntando a Deus o que foi que eu fiz para o que eu passei, por tudo que eu passei. Já teve muita coisa. Tinha às vezes que nós chegávamos atrasados da cidade para fazer o espetáculo, que às vezes não tinha que ir diretamente do ônibus para o teatro. Do tempo não dava mais para ir no hotel, pegar quarto nem nada. Então, quando a gente chega assim muito atrasado, em cima da hora, quase, a única coisa que a gente faz é já põe a bolsa ali, marcando esse lugar para sentar, para fazer maquiagem. E nisso aconteceu, eu não me lembro qual cidade foi da Alemanha, eu coloquei minha bolsa em cima da mesa e saí, fui fazer alguma coisa. Quando eu voltei, minha bolsa estava no chão e essa colega estava sentada no lugar que eu tinha marcado. Eu disse assim, cadê minha bolsa? Ele está aqui no silêncio, ninguém fala nada. Cadê minha bolsa? Mas eu tinha posto a minha bolsa aqui. Era, e a pessoa, a colega falou, era seu lugar, agora não é mais, é meu lugar. Eu disse assim, mas você não viu que quando a bolsa estava ali, estava marcada para mim? Quando eu falei isso, ó, papo na minha cara. E quando acontece é tão rápido que ninguém não tem razão de fazer nada. Mas quando eu quis me vingar, dar o troco, como dizem, aí o grupinho de deixa disso chega. Ah, deixa disso. Eu sempre apanhava e eu nunca conseguia. Conta a história da garrafa. Justamente. Isso já foi justamente quando eu voltei do Brasil, depois que eu vi que esse grupo do Nexo para Brulho. Foi quando meu chefe descobriu que eu estava em Brulho, que disse que eu tinha que voltar, e eu voltei para o balé. E nisso, elas estavam fazendo meu lugar. Não diretamente, mas uma fazia aquela dança, fazia aquela história. Então, o chefe pegou todas as minhas danças, minhas histórias que ele fazia e deu tudo de volta para fazer. E elas ficaram revoltadas. Um dia, na cidade alemã, não me lembro qual foi para perto de Stuttgart. No final, nós convidávamos o público para dançar o carnaval. Tudo bem. E eu que estava escalada para fazer a publicidade com o público. E o chefe sempre falava, da frente a sua Carminha. E nesse dia, uma
essa colega não é nem brasileira, ela é da Uruguai, trabalhava na companhia. Ela ia para frente, ficava fazendo dança lá na frente e me atrapalhava. Teve um dia que o dedo dela entrou dentro do meu nariz, que eu senti uma dor. Sabe que quando de repente faz assim? E eu senti assim lágrimas nas minhas vistas, que eu não sabia nem como eu ia continuar fazendo a comicidade, a brincadeira, a comicidade com o público. Bem, passou. Ainda perguntei no guarda-roupa quem foi, ninguém falou nada. Passou. Passou um dia, 2 dias depois, eu estou lá dançando, fazendo brincadeira, o público rindo, se escangalhar, eu fazendo cada vez mais. Aí aconteceu, a mesma pessoa, paf, o dedo passou aqui, quase que me rasga os meus olhos. Foi justamente aqui, ó. Ficou até marcado. Acho que não é possível. Está demais, porque aconteceu isso antes de ontem e agora outra vez. Aí cheguei no guarda-roupa, perguntei quem foi que foi lá na frente, que 2 dias atrás quase rasgou meu nariz e hoje quase que me deixou cega, o dedo dos meus olhos. Aí ela se apresentou nesse lugar. Ela veio e disse assim, foi eu, por quê? Porque você viu que você quase rasgou meu nariz, que eu não pude nem fazer o trabalho direito, e hoje quase que você me deixou cega. Ela disse para mim, o palco não é todo seu. E eu disse assim, justamente pelo palco não ser todo meu, que você tem lugar para dançar em outros lugares. Você não precisa dançar na frente porque está escalado, que sou eu que tenho que dançar lá na frente. Aí ela começou a responder, falou umas palavras. Quando ela falou umas palavras que não me agradou, eu disse assim, por favor, fique no seu lugar, porque eu sempre te respeitei e você tem que me respeitar. Fique no seu lugar. Aí virei, comecei a cumprimentar, tirar os colares, etc. Nós tínhamos colares no final. Quando eu senti um barulho, que eu olho assim para trás, ela com a garrafa bufa na minha cabeça. E aquela garrafa, eu na hora não senti, não sabia, mas quando eu vi o sangue pingando, aí quando eu vi, aqui, então aqui uma cicatriz, 12 pontos. Aí eu pensei, já me cortou já a veia da horta, já pensei que já ia morrer, já comecei a gritar assim, eu vou morrer, me mataram, eu vou morrer, fiquei desesperada, e o sangue pingando, aí veio a Hazelite, a responsável do grupo, a secretária, né? Aí veio, ele me pegou logo e veio o diretor, todo mundo se juntaram e me levaram no hospital. No hospital, então, tiraram. A garrafa foi tão forte, ela bateu tão forte, que esfarelou. Ela estava cheia de farelo da garrafa dentro da cicatriz. Um pedaço assim aberto. Sabe? Aí foi um desgosto.